Este é o programa Trocando Ideias, um programa com a participação ilustríssima do reverendo Hernandes Dias Lopes. Que privilégio estar aqui, viu, Tiago? O privilégio é todo nosso, pastor. Espero que seja uma grande bênção para a sua vida o programa de hoje. Esse programa atende às perguntas das pessoas que nos acompanham e hoje nós temos aqui 3 perguntas muito interessantes que acabam até sendo recorrentes. Dúvidas sobre a Bíblia, alguma interpretação. Nós temos uma pergunta sobre casamento e sobre salvação. É um resuminho do que é o Trocando Ideias normalmente, né? Muito bom. A gente trata de perguntas pessoais e de dúvidas sobre a Bíblia. Exatamente. Certo, pastor? É desse jeito, vamos lá. Então vamos embora. O Valdomiro Vieira está perguntando, pastor, a respeito dos relatos dos evangelhos sobre a tentação de Jesus, que Jesus foi levado ao deserto, né? E que o Espírito o levou ao deserto. E o Valdomiro pergunta, esse Espírito é a terceira pessoa da Trindade? É uma boa pergunta, Tiago. É claro que sim. Quando diz que o Espírito o impeliu ao deserto para ser tentado pelo diabo, está falando certamente do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É importante destacar isso, que Jesus sai da água do Jordão para o fogo da tentação, do sorriso do Pai para a carranca do diabo. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, diferente do primeiro Adão, que foi derrotado no jardim, o segundo Adão derrota o diabo no deserto. O Espírito Santo o impele porque, na verdade, Jesus entra na casa do diabo, na casa do valente, para tirar a armadura dele, para despojá-lo, para vencê-lo, para derrotá-lo. E para trazer para nós a garantia de que nós também podemos vencer as tentações do diabo. E as tentações do diabo, elas vêm em coisas que parecem pertinentes. Se Jesus estava jejuando 40 dias, e ao longo dos 40 dias o diabo tentou, e o tentou em coisa pertinente. Se alguém está com fome, ali tem pedra, transforma a pedra em pão, já que ele tem poder, já que ele é o Filho de Deus. E é curioso que Satanás põe em xeque, em dúvida, a afirmação do Pai lá do Jordão. Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Se tu és Filho de Deus, então, atenda a sua necessidade. E algumas pessoas, de maneira pecaminosa, acusam de que o Espírito Santo estaria ali em parceria com o diabo, porque é o Espírito Santo quem conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Mas o propósito ali é a vitória de Cristo sobre Satanás. Agora, vale também destacar, Tiago, que Jesus vence os 3 rounds da tentação com a mesma arma. Está escrito, está escrito, está escrito. A espada do Espírito. Diz Lucas capítulo 4, que o diabo deixa até momento oportuno. Ou seja, o diabo voltou com outras armas, com outros estratagemas, usando outras pessoas, outras circunstâncias. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas lá, Tiago, na língua grega, é a palavra metodeia, de onde vem métodos, estratégias. Então o diabo, ele tem um arsenal. E às vezes uma pessoa, por exemplo, é vulnerável na área de dinheiro, outra pessoa é vulnerável na área da vaidade, outra pessoa é vulnerável na área do sexo. O diabo pesquisa a pessoa, ele conhece as pessoas. E ele vai usar a isca certa, para a pessoa certa, para levar essa pessoa a um fracasso espiritual. E Jesus ali está mostrando que, cheio do Espírito Santo, usando a arma do jejum, e com a palavra nos lábios, o diabo é vencido. Em momento algum a Bíblia diz que nós devemos ter medo do diabo. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós.
Reverendo Hernandes, o Valmir está com uma dúvida, ele não sabe o que vai acontecer com ele depois da morte, né, no momento da salvação, se vai ficar aqui, se vai embora, para onde vai. É o Valmir Santos, então ele pergunta, depois da morte, né, nós vamos para o céu, e ele diz que já ouviu algumas pessoas dizendo que os salvos ficam aqui na terra. E os salvos, pastor, onde eles vão estar? Bom, essa é uma pergunta muito, muito importante, porque nós temos respostas variadas dependendo da pessoa que está fazendo a pergunta, da pessoa que está dando a resposta. Por exemplo, se você perguntar para um materialista ateu, o que acontece quando a pessoa morre? Ele vai responder, bom, morreu, acabou, é só matéria, não tem mais nada. Se você perguntar, por exemplo, para uma pessoa que subscreve a teologia romana, o que acontece quando uma pessoa morre? Ela vai responder, bom, ela não era tão boa para ir direto para o céu, não era tão má para ir direto para o inferno, ela vai para um purgatório. Sofrer, 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 purgar os pecados, não se sabe se 1 ano, se 10 anos, se 1 século, se 1 milênio, até purgar os pecados e aí entrar no paraíso. Se você fizer essa pergunta para um espiritualista, ele vai dizer assim, morreu, desencarnou, reencarnou, morre, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Se você perguntar isso para uma pessoa que subscreve o adventismo, ele vai dizer, morreu, a alma fica dormindo. Se ele é salvo, porque se ele é perdido, é aniquilado, acabou, cessou, não tem mais nada. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:8 assim, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. A Bíblia diz assim em Filipenses 1:23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que Jesus disse para aquele ladrão à sua direita na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Jesus fez ou falou na última palavra da cruz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando um crente morre, a alma dele, que é aperfeiçoada, diz Hebreus capítulo 12, entra imediatamente na glória. E até que Jesus volte, quando vai acontecer a ressurreição dos mortos, esta alma fica reinando com Cristo lá no céu. Quando Jesus voltar, aqueles que estão lá com ele no céu voltam com ele em glória. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Se une àquela alma que veio com Cristo. Os que estiverem vivos são transformados e arrebatados e todos nós encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. É o que a Bíblia diz. Muito bem. Tá aí, Valmir, a resposta então da sua dúvida. E eu vou para a última participação do Trocando Ideias de hoje, que veio da Vera Lúcia. Graça e paz, a minha pergunta é sobre o segundo casamento, pastor. Em qual circunstância um cristão, uma cristã, pode ter um segundo matrimônio, sem ofender a palavra do Senhor? Deus os abençoe grandemente. Obrigado, Vera. É uma boa pergunta da Vera. Bom, nós entendemos à luz das Escrituras, e isso está expresso, Tiago, nos nossos símbolos de fé, estou falando de igreja presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, os nossos catecismos, que nós temos 2 cláusulas de exceção para o divórcio. Quais são? Primeira, infidelidade, Mateus 19:9. Segundo, abandono irreversível, irremediável, 1 Coríntios 7:15. Em havendo uma dessas situações, a parte inocente, traída ou abandonada, pode se divorciar e casar de novo. O segundo casamento, veja bem, deixa eu falar uma frase simples para ficar fácil. Casamento legítimo, divórcio legítimo, novo casamento legítimo. À luz da Bíblia. Se o divórcio não foi legítimo, o segundo casamento também não é legítimo. É por isso que Jesus diz que comete adultério. Porque embora aqui na terra, no plano humano, recebeu-se uma certidão de divórcio, um juiz anulou o casamento, aos olhos de Deus não foi anulado.
Agora, mesmo quando há infidelidade, o divórcio não é compulsório. Não tem obrigação de divorciar. O melhor é perdoar e restaurar. Então, o perdão é melhor do que o divórcio. O divórcio só acontece quando tem dureza de coração, disse Jesus. E dureza de coração é a incapacidade de perdoar. Então, imagine o seguinte, que o José casou-se com a Maria, pegou os dois nomes mais comuns. José casou com a Maria. O José traiu a Maria. Não se arrependeu. Quer viver uma vida irregular. Não quer respeitar a Maria. A Maria, nesse caso, pode se divorciar. E em se divorciando, nesse caso, ele está livre para um segundo casamento. Vamos pegar a segunda possibilidade, então, de Coríntios. O José casou com a Maria. A Maria se converteu no meio do caminho do casamento. Aí o José diz assim para ela, eu não casei com você crente, ou você abandona Jesus, ou eu abandono você. A Maria diz, eu não posso abandonar o meu Senhor. O José diz, então vou embora de casa, vou largar você. E aí larga a Maria, vai embora. A Maria está livre para se divorciar e casar de novo. Então, são duas cláusulas, infidelidade e abandono. Se tem uma dessas duas causas e a pessoa não se arrependeu, porque se arrependeu e pediu perdão, perdoa, restaura o casamento. Mas se a pessoa foi embora ou nunca se arrependeu, não quer se arrepender, não quer mudar a vida dela, a pessoa traída ou abandonada pode divorciar e pode casar de novo. É assim que a Bíblia ensina. É assim que nós entendemos. É assim que os teólogos de Westminster interpretaram lá na Assembleia de Westminster em 1743 a 1749. Muito bem. Obrigado, pastor. Vamos para a quarta pergunta do programa de hoje, que vem do Tiago Marto. Pastor, onde fica a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e como eu posso acessar todo o conteúdo dela? Por favor. Muito obrigado, Tiago, pela pergunta. Então, vamos lá. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, fácil, do lado da ponte Cidade Universitária, ali do lado da USP. Como é que você pode participar? Primeiro, se você mora em São Paulo, vá lá. Nós temos programação toda semana. No domingo, 4 cultos, uma escola bíblica dominical, começando às 8 da noite, encerrando com o culto das 19 horas. Segunda-feira tem Conexão com Deus. Todos os dias, terça-feira tem Mulher Esperança, 2h30 da tarde. Na quarta-feira tem culto, na quinta tem culto, na sexta tem vigília, no sábado tem uma programação para a família. Aí, o pastor Elivaldo diz que a igreja Posto Ipiranga, aberto o tempo todo. E é para você, e é para a sua família. Agora, se a pessoa mora fora de São Paulo, Tiago, ela pode participar pelo canal do YouTube da igreja. E se inscrever no canal e pela IPP-TV. Então, uma igreja para você e para a sua família. Você é bem-vindo tanto presencialmente quanto online. Então, fica aí o nosso convite. E também o meu convite para que você troque ideias com a gente, tá bom? Mande sua pergunta, a sua dúvida para cá, através do e-mail que está aparecendo aí na tela para você, tá bom? Eu espero você no próximo programa Trocando Ideias. Um abraço. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.